Lucas 19:10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. O Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. João capítulo 11, iniciando no verso 47. Então os principais sacerdotes e os fariseus, convocando o sinédrio, disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos sinais? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo, e que não venha a perecer toda a nação. Essa fala de Caifás é interpretada por João como uma profecia. Então ele diz assim: ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. A maravilhosa obra do Senhor, reunindo os filhos de Deus que andam dispersos. Isaías capítulo 53, a partir do verso 10. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. Verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Queridos irmãos, a maravilhosa obra do nosso Senhor Jesus, como lemos nesses textos, visou reunir, convocar os alienados para a maravilhosa coinonia que somente Ele e o Pai, pelo Espírito, possuíam. Muito interessante essa que podemos chamar de profecia de Caifás. Nós sabemos que debaixo desse jugo, tanto Anás quanto Caifás, que eram parentes, o nosso Senhor foi rejeitado e crucificado. Mas quando ele repreende o sinédrio, sendo o sumo sacerdote, e diz: vós nada sabeis, convém que morra um homem pela nação. Ele está falando isso, é claro, de um modo bastante natural. Mas João interpreta essa sua palavra como uma profecia. Então ele interpreta de uma maneira tão precisa e, por outro lado, tão linda. O Filho, o Senhor Jesus, estava para morrer, para reunir em um só corpo. Muito interessante que essa palavra corpo é particular de Paulo. Leia as epístolas de João, o próprio Evangelho, e você vai ver que essa não é ênfase de João, esta é ênfase de Paulo. Mas então João usa aí essa palavra corpo de um modo muito específico. O Filho de Deus estava para morrer, para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Pecado, antes de ser uma realidade biológica ou física, é uma realidade espiritual. Talvez se pudéssemos expressar com uma palavra
o que significa o pecado, talvez nossas mentes pensemos nas palavras mais conhecidas. Pecado é imoralidade, pecado é ofensa contra Deus. Mas pecado, na análise mais intrínseca, é alienação. Quando o homem pecou no Éden, ele foi alienado da comunhão com Deus. Ou seja, comunhão é o oposto de alienação. Então, em que sentido o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido? Em que sentido esse homem está perdido? Ele está alienado da koinonia, da divindade, da comunhão de Deus. Então, amados irmãos, nessa última sessão, por hoje, amanhã seguiremos com o tema comunhão na mesa do Senhor, já que amanhã vamos partir o pão juntos, então, com a ajuda do Senhor, vamos mencionar esse tema. Para concluirmos hoje essas duas sessões, vamos a mais alguns textos que vão nos ajudar a compreender a prática dessa comunhão. Nunca percamos de vista o fundamento e a base preciosas dessa comunhão. Aquele que se fez carne e habitou entre nós, aquele que foi moído pelas nossas transgressões, capítulo 53 de Isaías, que termina assim: ele verá o fruto do penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Queridos irmãos, que verso esse? Quando o confrontamos com João 17, como aquela oração sacerdotal se faz clara: Pai, minha vontade é que onde eu estou. E já vimos que essa é a comunhão do Pai e do seu Filho Jesus Cristo. Estejam comigo os que me deste. Anteriormente, na mesma oração, ele havia dito: eram teus, tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. No capítulo 10 de João, ele já havia dito: aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Irmão, que tipo de ajuda para a sua autoestima você precisa? Você acha que precisa de alguma? Se você precisa de alguma, está aí, João 10. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. Quem são esses? Ele explicou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, não seguem a voz dos estranhos, ninguém as arrebatará da minha mão. E da mão do Pai, ninguém pode arrebatá-la. Como nós já dissemos outras vezes, sabe por que nós cristãos não precisamos nem nos preocupar com a chamada autoestima, com U? Porque nós já recebemos uma alta estima com Ele. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E viveu uma vida humana palpável, maravilhosa. Grande mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Ah, queridos irmãos, nunca cessamos de nos assombrar e nos deslumbrar diante de tão magnífica obra. Quando Paulo escreve a Timóteo, nesse texto que citei, 1 Timóteo 3,16, Paulo diz que ele foi contemplado por anjos. Você se lembra? Nunca essa expressão deixa de causar assombro nos nossos corações. Sabe por quê? Quando os anjos, seres criados, sejam eles anjos, querubins, serafins ou qualquer das ordens angelicais, e todas elas, criadas, eles tinham no céu um objeto de contemplação, de adoração. Quem eles adoravam? Aquele que é a expressão exata do ser de Deus, aquele que é o resplendor da glória. Mas um dia algo aconteceu. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, esse que é o objeto, o foco da adoração dos anjos, ele deixa a posição de glória. E agora os anjos não têm alternativa. Eles não podem mais olhar para cima. Eles têm que olhar
para baixo, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É por isso que Pedro vai dizer em 1 Pedro capítulo 1, de 10 a 12, este mistério contido na encarnação do Redentor, que foi profetizado pelos profetas, os sofrimentos referentes a Cristo e as glórias que lhes seguiriam. 1 Pedro 1,10. Foi-lhes dito que não para si mesmos eles profetizavam essas coisas, mas para vós outros, para quem foi anunciado o Evangelho. Coisas estas, 1 Pedro 1,12, que anjos anelam perscrutar. Percebe? Então por isso nós temos aquela presença tão constante dos anjos, desde a predição do nascimento de Jesus. Quando não apenas um anjo, nem um querubim, mas um arcanjo, chamado Gabriel. Ele vai fazer o anúncio daquela concepção santa. O poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e o ente santo que há de nascer será chamado o Filho de Deus. O anjo, arcanjo, Gabriel anuncia a Maria. A partir daí, continuam os anjos deslumbrados. Então o anúncio é feito também a José. Isso está em Mateus capítulo 1. Não temas receber Maria por tua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. José, advertido por anjo no sonho. Então depois que o filho nasce, José é advertido de novo para levar o filho para o Egito. E depois que a situação de perseguição passa, José é advertido de novo por anjo em sonho para tornar a tirar o filho do Egito. Então finalmente ele vai para Nazaré. Então, quando o filho é tentado no Getsêmani, é dito que um anjo do céu o confortava, porque lá está o Verbo encarnado, passando pelas suas aflições. Quando Pedro desembainha sua espada e fere, decepa a orelha de Malco, o servo do sumo sacerdote, o Senhor diz a ele: embainha tua espada. Não sabias que meu Pai me enviaria agora mais de 12 legiões de anjos, se o Senhor buscasse salvar a sua própria vida. Então, amados irmãos, foi um assombro, como que um escândalo para anjos, verem que aquele que é o objeto, com O maiúsculo, de adoração deles, o Criador deles, a imagem do Deus invisível e o resplendor da glória, ele assume uma posição, se despiu de sua glória e aqui caminhou entre nós. O alto trono era seu, dos anjos tinha adoração, mas tudo por amor deixou, descendo aqui em servidão, me procurou. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Me procurou, sacrificou a alta posição do céu, buscou-me. Glória ao nome seu. Oh, amados irmãos, nós fomos chamados por essa obra, a koinonia, que era única e exclusiva do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Bendito seja o nome do Senhor. Então, queridos irmãos, quanto nós precisamos prezar essa comunhão. Sabe, irmãos, o texto que citamos de Isaías 50 diz que o nosso Senhor, segundo os evangelhos, Isaías 50, na leitura dos evangelhos, em um determinado tempo, na sua encarnação, ele assumiu definitivamente essa postura. Sabe quando foi? Imediatamente após a revelação da sua tremenda glória no monte da transfiguração. Imediatamente depois de ser transfigurado diante dos olhos daqueles discípulos. Sabemos que a partir dali, como homem, no que concerne a ele, homem de 33 anos, naquele momento, baseado nos seus méritos, ele subiria diretamente do monte da transfiguração para o trono da glória. Mas então Lucas 9:51 vai nos dizer assim:
quando completaram-se os dias em que devia ele ser assunto ao céu. Observe, aqueles são os dias da ascensão do nosso Senhor, a ascensão que nós conhecemos lá futuramente após a sua morte? É claro que não. O que Lucas quer dizer? Lucas 9:51. Ao se completarem os dias em que devia ser ele assunto ao céu. O que você acha desse versículo? O que ele quer dizer? Lucas 9:51 é a narrativa imediata após o Monte da Transfiguração. Ou seja, no Monte da Transfiguração, cumpriram-se quanto a ele, a seus méritos, sua pessoa e sua vida, os dias em que deveria ele ser assunto ao céu. 30 anos de vida humana. A primeira voz no deserto, no Jordão: este é o meu filho amado, e nele eu tenho todo o meu prazer. Não se esqueça, 30 anos vividos. Não apenas o filho do carpinteiro, mas o carpinteiro de Nazaré, vivendo uma vida humana no seu ofício, relacionamentos, pais, clientes e etc. 3 anos de serviço, o Jordão, o Espírito, a tentação. 3 anos mais, outro monte, ou o primeiro monte, o Monte Hermon. E então a voz do céu de novo: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Cumpriam-se ali os dias em que ele devia ser assunto ao céu. Quanto aos seus méritos, quanto à sua vida humana, um homem provado e aprovado por Deus. Por que ele não foi assunto ao céu? Porque ele deveria aceitar algo que estava no coração de seu pai e que tornou-se algo do seu coração. Que algo era esse? Ele deveria caminhar mais 6 meses para subir a um outro monte, que, podemos assim dizer, não tinha nada a ver com ele no que concerne a sua vida e seus méritos. O Monte da Transfiguração tem tudo a ver com ele e nada a ver conosco. É a sua santa glória. O Monte Calvário tem tudo a ver conosco e nada a ver com ele, porque é aquele que não conheceu pecado, mas Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Amados irmãos, esse é o preço da nossa comunhão. Então, quando os dias se cumpriram para que ele fosse assunto ao céu quanto aos seus méritos, então nós vemos esse maravilhoso verso de Lucas 9:51. Ele deveria ser, segundo a narrativa de Lucas, assunto ao céu, mas ele manifestou no semblante uma intrépida decisão de ir para Jerusalém. Louvado seja o nome do nosso Salvador. Sabe o que Isaías 50 diz disso? Fiz o meu rosto como um seixo, ou uma pederneira, uma rocha. Sabe o que isso significa? Que nosso Senhor não viraria o seu rosto, o Criador feito carne. Ele não viraria o seu rosto dos cuspes, dos bofetões dos indignos. Fiz o meu rosto como um seixo, porque o Senhor Deus me ajudou. Eu não me senti envergonhado. Amados irmãos, não há objeto mais sublime de nossa contemplação que a preciosa vida humana do nosso Senhor Jesus. Guarde-se de curiosidades teológicas. Abra os evangelhos e medite na vida preciosa do nosso bendito Salvador. Não há ninguém como ele. Fiel, manso, rei humilde, servo sofredor, Deus e homem. E então, quando ele consuma sua obra no Calvário, ou prestes a consumar, nós ouvimos de Caifás, um dos seus executores, uma palavra que literalmente significa: vós nada sabeis, nós não seremos exterminados, que morra um homem pela nação. Essa foi a palavra de Caifás, muito simples, assim.
Mas João vai interpretá-la. E vai dizer, sendo ele o sumo sacerdote naquele ano, ele profetizou. Isso é o que João vai nos dizer, inspirado pelo Espírito Santo. Que um deveria morrer por todos, sim, assim João o interpreta. Para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, amados irmãos, se ele foi, é e sempre será o assombro dos anjos, e quanto a nós? Sabe por que essa pergunta? Anjos não entendem nada de evangelho. Os anjos que não caíram continuam adorando a Deus nessa posição não caída. Os que caíram são demônios, que estão julgados de forma irreversível. A vida e natureza de Deus não foi compartilhada por nenhum anjo. Deus compartilhou sua vida e sua própria natureza com homens redimidos, a sua igreja. Que privilégio maravilhoso nós temos. O quanto nós o temos valorizado. O quanto nossa vida e vocação têm circundado em torno desse centro, desse foco. Para isso nós fomos chamados. Todas as nossas vocações outras são puramente secundárias e temporárias. As duas coisas ao mesmo tempo. Qual é o nosso grande chamamento? Nós fomos chamados para sermos família de Deus, corpo de Cristo e templo do Espírito Santo. E isso por toda a eternidade. Sabe o que isso significa? Que na consumação final e definitiva desse eterno propósito de Deus, nós teremos finalmente a Trindade satisfeita. O Pai terá a sua família de filhos semelhantes ao seu Filho. O Filho terá um corpo para se expressar e uma noiva com quem coabitar por toda a eternidade. A noiva do Cordeiro. Vem, mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. E o Espírito Santo terá um templo de pedras vivas, edificadas, justapostas e edificadas juntas, por causa de seu fiel trabalho. Nossas arestas terão sido então todas podadas, e nós teremos pedras adequadas, para que o Senhor consume esse processo maravilhoso que já se iniciou na vida da igreja há quase 2000 anos. Edificar um templo para Deus, habitado então pelo Espírito Santo. Amados irmãos, para isso nós fomos chamados. É necessário que toda a nossa vocação secundária gire em torno dessa suprema e soberana vocação. Que o Senhor nos ajude a não nos perdermos nela e a meditarmos mais sobre essa preciosa vida. Sabe, queridos irmãos, nossa mente é muito curiosa por natureza. Até mesmo, por exemplo, numa esfera de comunhão com alguns irmãos. Se você joga ali o assunto do arrebatamento, todos participam dessa comunhão. Mas se você lança ali o assunto da glória da pessoa e obra de Cristo, a maioria dos lábios estará calada. Qual o sintoma? O que isso denota? Muito pouco nós temos contemplado a respeito das glórias da pessoa e obra do Senhor Jesus. Mas sabe, irmãos, esse é e será o objeto de nosso estudo por toda a eternidade. Agora é um estudo muito precioso, porque é uma escola que nunca terá fim, como compartilhamos pela manhã. Se você tem qualquer visão dessa dispensação futura que seja estática, esqueça. Porque não é estática em nenhum sentido. Nós continuaremos até mesmo crescendo no conhecimento do nosso Senhor Jesus. Nós continuaremos servindo. E se serviço é estático, então ele não tem sentido nenhum. Serviço nunca é estático. Você pode imaginar um mecânico entrando debaixo do motor do carro e ficar olhando para ele o dia inteiro? Não é? Isso não é serviço, não é? E Apocalipse 22 diz assim: aquele cordeiro que está no meio do trono, os seus servos o servirão.
Nós estamos aqui apenas sendo treinados para uma esfera infinitamente maior e mais ampla e mais profunda de serviço. Será um serviço muito mais maravilhoso, porque não será um serviço com ciúmes, com contendas, com rivalidades, com pecado, com soberba, com tentações, porque as primeiras coisas terão passado. Irmãos, nós sequer podemos imaginar uma coisa dessa, mas graças ao Senhor, porque Ele nos reservou para que muito em breve nós entremos na realidade espiritual dessas coisas. É por isso que nós oramos: Maranata, vem, Senhor Jesus. Mas enquanto, amados irmãos, aguardamos por isso, qual é o nosso coração? Que sejamos purificados, santificados, podemos dizer aperfeiçoados, palavra que Paulo usa e gosta de usá-la, se referindo à maturidade, apresentar todo o homem perfeito em Cristo. Que sejamos aperfeiçoados nessa nossa comunhão, para a honra e glória desse Senhor que nos comprou. Então, nessa última sessão por hoje, nós vamos seguir mais alguns textos que nos ajudam na visão da comunhão para o qual nós somos chamados. Em dois aspectos, tanto na beleza dela, a fonte, a beleza dela, quanto nos desafios dessa preciosa comunhão. Então vamos a mais alguns versículos. Veja o que Paulo diz em Tito capítulo 2, verso 14. Ele escreve essa epístola pequenina a Tito, e ele coloca uma expressão nessa epístola altamente significativa, nesse tema koinonia, comunhão. Ele diz assim, o contexto vem desde o verso 11, um contexto precioso. A graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos à escola de Cristo, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus. Agora, olha o verso 14. O qual a si mesmo se deu por nós, a fim de... Então, vamos parar aqui um pouco. A fim de um aspecto negativo, necessário, e um aspecto positivo. O negativo, remir-nos de toda iniquidade. Nós carecíamos disso. Nós somos os pecadores, não é? Então, o derramamento de sangue para remissão. Remir-nos de toda iniquidade. Mas não apenas isso. Remir de, mas também purificar para propósito. Purificar para si mesmo. Um povo, e essa é a palavra que eu queria destacar por agora, exclusivamente. Para essa comunhão fomos chamados. Irmãos, essa palavra exclusivamente, na língua original, a palavra traduzida como exclusivamente, se você desdobrar essa palavra, ela tem um sentido muito claro no grego. E ela significa estar em torno de. Simplesmente isso. Então ele nos remiu de toda iniquidade e purificou um povo para estar em torno de. De quê? Exclusivamente seu. Para estar em torno dele. Para isso nós fomos chamados. Sabe o que nos lembra esse versículo? Essencialmente, no princípio era o verbo, e o verbo estava, ou era, com Deus. Ou seja, para essa mesma posição maravilhosa, nós também fomos chamados. Exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Pedro, quando faz menção aos santos, e essa é uma linguagem bem de Pedro, 1 Pedro 2, verso 14, ele diz assim, o contexto inicia no verso 12, e no verso 14 ele usa duas metáforas para se referir à nossa peregrinação como povo redimido, o povo chamado para essa koinonia tão única, que é a koinonia do Pai com seu Filho pelo Espírito. Ele vai usar dois termos, que aqui também nos interessam muito e são de ajuda para nós. Ele vai dizer, exorto-vos, 1 Pedro 2, 14, como, 12 até o 14, irmãos podem ler, ele ensina o verso 12. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Olha essa palavra de Pedro. Com relação à terra,
por causa de sermos um povo, segundo Paulo escreveu a Tito, exclusivamente seu, então nós somos, com relação a essa terra, peregrinos. Digamos, a palavra peregrinos, ela está aplicada nesse contexto aqui da nossa vida na terra. Então, com relação a essa terra, o que somos? Peregrinos. Agora, com relação ao céu, o que somos? A próxima palavra: forasteiros. Por quê? Porque a nossa pátria, a nossa cidadania, a nossa origem está nos céus. Filipenses 3:20, que nós também já citamos. Pois a nossa pátria, cidadania, está nos céus. Então, se está lá, mas nós estamos aqui, então nós somos forasteiros aqui. Então você vê que forasteiros tem como ponto de referência o céu, e peregrinos tem como ponto de referência a terra. É por causa de sermos forasteiros com relação ao céu que nós somos peregrinos com relação à terra, não é? E por que nós somos forasteiros e peregrinos? Porque nós somos um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Agora, mais um texto. Na oração sacerdotal do Senhor que nós examinamos ontem, mas não citamos esses versículos, voltemos lá, por favor. João 17, escute essa ênfase do Senhor, não apenas uma vez, duas vezes. E aprecie, irmão, adore o Senhor por causa dela. Veja, João 17, verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou. E agora, note, porque eles não são do mundo. Não apenas isso, mas como também eu não sou. Sabe por que esse versículo causa tanta impressão no nosso coração? Porque nosso Senhor, nesse mesmo contexto aqui, um pouco anterior, esse mesmo contexto, talvez no mesmo dia, já que João 13 inicia o dia em que o Senhor chamou os seus discípulos para a instituição da ceia, lava-pés e a instituição da ceia. Então tem aquele tempo com eles, João 13, depois ele começa a ensinar sobre o Consolador, tudo na mesma sessão, no mesmo momento. Depois é dito que eles partem dali, e o Senhor dá um ensino sobre a videira verdadeira, cantam aquele hino, partem para o Monte das Oliveiras, você conhece o texto, né? E imediatamente depois nós temos a chamada oração sacerdotal, tudo no mesmo dia. Então, nesse contexto que já citamos, é que o Senhor disse assim: aí vem o príncipe do mundo. O príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Isso é quanto a ele, é o que ele é. O príncipe do mundo nada tem em mim. Em outras palavras, o Senhor está dizendo assim: essa é a antiga serpente que tem comido pó todos essas centenas de anos. Então aqui no Apocalipse ela aparece bem gorda, ela aparece como um dragão, a antiga serpente, né? Mas quanto ao Senhor Jesus, na vida do Senhor Jesus, o inimigo não tinha nada para comer. Satanás teve que jejuar na vida de Jesus, porque aí vem o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Nenhum de nós pode dizer isto, apenas o nosso Senhor Jesus. Agora, quando ele ora nessa maravilhosa oração, João 17, ele vai fazer algo que para nós parece inconcebível. Essa frase que lemos: eles não são do mundo, como também eu não sou. O que isso significa, irmãos? Significa que a obra que o Senhor está prestes a executar, está à sombra dela. Em João 18, ele vai ao Getsemane. Ali ele é preso e então crucificado. Ele está dizendo então com isso, que a obra que ele irá realizar por nós na cruz iria cravar um abismo intransponível entre nós e o mundo. Bendito seja o seu nome. Por isso nós somos um povo exclusivamente seu. Ah, irmãos, que o Senhor encontre lugar para falar aos nossos corações. Sabe o que nós éramos antes, nós e o mundo? Nós éramos a chave e o mundo a fechadura. Onde nós íamos e colocávamos a nossa chave, todas as portas se abriam. Um dia o Senhor tomou essa chave e passou no esmeril,
seu santo esmeril. E ele destruiu todos os dentes dessa chave. Agora, se nós, por tolice, falta de compreensão de fé, nós tentamos retornar ao mundo, nós colocamos uma chave sem dentes na fechadura. As portas não se abrem mais. Por isso Pedro vai dizer assim: aquele que teve conhecimento da verdade e retorna àquelas práticas antigas, é como um cão que volta ao vômito e a porca lavada que volta ao seu lamaçal. Que separação a obra do Senhor realizou com relação aos seus escolhidos, os seus amados. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Que comparação sublime nosso Senhor fez. Mas como nós falamos não apenas uma vez, olha o verso 16. Não fostes vós que escolhestes a mim. Perdão, isso é João 15. Olha João 17, verso 16. Eles não são do mundo, mais uma vez, como também eu não sou. Nosso Senhor repete isso 2 vezes. Então, irmãos, vamos a uma conclusão, tirada das palavras de Paulo, que se necessário vamos ler, se não, para ganharmos tempo, leia você, 2 Coríntios 5,16. Por causa desse abismo cravado entre nós e o mundo, Paulo vai dizer assim, escute com atenção, 2 Coríntios 5,16. Assim que agora a ninguém conhecemos mais segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, não era, por exemplo, o caso de Paulo, ele não conheceu Cristo segundo a carne, mas muitos dos dias dele, inclusive, ele apareceu a mais de 500 irmãos, por exemplo, quando ele cita o Senhor na ressurreição, não é? Então é claro que nos dias de Paulo havia muitos que conheceram Cristo segundo a carne. Então ele vai dizer, e se alguém conheceu a Cristo, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. Assim, se alguém está em união com Cristo, ou em Cristo, uma nova criação é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Por quê? Por causa do abismo que foi cravado entre nós e todas as coisas. Agora, irmãos, uma implicação imediata e direta para a nossa comunhão. Por causa dessa obra profunda, tremenda do mediador, de Cristo, ele, ou as relações diretas, uns com os outros, nós com o outro, nós com coisas, com bens, com coisas, relações diretas são agora impossíveis. Porque Cristo se colocou como mediador entre nós e todas as outras pessoas e todas as outras coisas. Irmãos, isso é tão maravilhoso. Nós só podemos ter comunhão verdadeira, verdadeira koinonia, uns com os outros, no mediador. Então, de novo, nós não temos comunhão por afinidades, nem por preferências, nem por simpatias. Só podemos ter genuína comunhão no mediador, porque ele se colocou entre nós e todas as coisas. Como nós podemos avançar na vida conjugal? Se nós tivermos comunhão conjugal no mediador. Do contrário, esse casamento é insípido. É no máximo um contrato de boas intenções e de companheirismo, não é? Porque o mediador se colocou entre nós e todas as relações humanas. Deixe-me citar um exemplo da Bíblia, são os melhores. Abraão e Isaac. Quando Isaac nasceu, ele era o tesouro de Abraão. Abraão, podemos dizer, estabeleceu uma relação direta com Isaac. E seria muito difícil isso não acontecer. Porque aqueles que são vovôs aqui, não é, sabem que os netos costumam endoidecer os avós, não é? E Abraão conseguiu ser pai e avô no mesmo dia, já que ele tinha uma idade extremamente avançada quando aquele filho foi gerado. Ele teve as duas experiências, digamos, ao mesmo tempo. E com alguém que é chamado na Bíblia de o dom de Deus. Aquele em quem seriam benditas todas as famílias da terra. Aquele que é chamado o filho da promessa. Esse é Isaac. Então o que aconteceu? Abraão estabeleceu uma relação direta com Isaac. O que Deus fez? Abraão, oferece-me o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem amas, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Sabe o que isso significa?
nada pode ter uma relação direta conosco, porque Ele já se colocou como mediador entre nós e todas as relações humanas. Tão precioso é isso. Então o que acontece? A história de Gênesis 22, maravilhosa. É dito lá que caminham ambos juntos, uma história entre o pai e o filho. Então, num determinado momento, Abraão coloca Isaac sobre o altar, levanta o seu cutelo. A Isaac faz aquela pergunta: vejo o fogo e o cutelo, o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Deus proverá para si, meu filho. Então, quando Abraão levanta aquela adaga, ouve aquela voz, ele não imola Isaac. O que aconteceu ali? O Deus da promessa se colocou finalmente entre o pai da fé e o filho da promessa. Porque o filho da promessa havia assumido um lugar errado no coração do pai da fé. E para que a fé do pai da fé não se apoiasse no filho da promessa, mas a fé da fé, ou na promessa de Deus, no filho da promessa, então a fé do pai da fé não seria apoiada na promessa de Deus, mas a fé do pai da fé seria apoiada no Deus que fez a promessa. Então Deus tocou na promessa para que a fé de Abraão se apoiasse no Deus que fez a promessa. Então, irmãos, em nenhum momento relações diretas são admissíveis no corpo de Cristo. Todas as relações diretas que tentamos promover, elas se tornam corruptoras aos nossos corações, seja com pessoas ou seja com coisas. Então agora, será que entendemos bem 2 Coríntios 5,16? Assim que de agora em diante, daqui em diante, a ninguém conhecemos mais segundo a carne. E o próprio Cristo, se antes, como era o caso de alguns lá, né, já falamos, conheceram a Cristo segundo a carne, agora já não o conhecemos desse modo. Ele entra na morte e ele ressuscita, sai da morte como mediador entre todas as relações humanas em Deus, é claro, não fora de Deus. Então nós que fomos chamados pelo Senhor, temos o mediador em todas as nossas relações. Então, irmãos, nos guardemos no corpo de Cristo de estabelecer comunhão e relação baseado em qualquer outra coisa que não seja unicamente no mediador. Se isso não for feito assim, nós perdemos a capacidade de comunhão. Iremos ter então nossas preferências, iremos tratar um de uma maneira e outro de outra maneira, teremos aquela palavra dura endereçada para um e aquele outro que precisava recebê-la, mas não pode recebê-la porque é o meu amigo, não é? Compreende? O mediador não se coloca nas relações, se ele não se coloca nas relações humanas, elas são degradantes. Então, essa é uma implicação profunda para a nossa comunhão. Que o Senhor nos ajude nisso também. Vamos seguir um pouco mais. Algumas questões ainda práticas sobre comunhão. Vamos passar por alguma delas até onde pudermos ir. Comunhão é totalmente dependente do trabalho da cruz. Nós somos pessoas inteiras. Sabe, irmãos, o que o Senhor faz quando nós, por amor, Ele nos escolheu e Ele nos amou. Quando reconhecemos esse amor, experimentamos esse amor, nós respondemos a esse amor. E isso chama consagração. Resposta à revelação é o amor de Deus. Consagração significa nós nos entregamos nas mãos do nosso Senhor. Ele tem total e absoluto direito sobre nós. Agora um detalhe nós esquecemos. Até aqui parece tudo muito romântico, mas nós esquecemos de algo. Tudo que se coloca nas mãos do Senhor, Ele parte. Ele quebra. Naquela noite em que foi traído, Ele tomou o pão, partiu e deu graças. A única maneira de sermos um aroma suave ao Pai em Cristo é se o Senhor encontrar caminho para nos partir. Aquele autor de um clássico também, moderno pelo menos, Oswald Chambers, e o clássico se chama Tudo para Ele. Há uma tradução em português, um lindo devocional. Nosso irmão diz numa das leituras devocionais daquele livro, que essa é uma característica particular do nosso Senhor. Todas as coisas que são colocadas nas suas mãos, Ele as parte.
E por isso nós precisamos ser pão partido e vinho derramado, para que outros possam ser alimentados. Então, comunhão cristã é totalmente dependente do trabalho da cruz. Só há um instrumento de Deus para nos quebrar: a cruz. A cruz pela palavra, tanto já falamos isso com os irmãos nesses anos juntos de comunhão. A cruz que opera pela palavra, porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante. Cruz que opera pela palavra e cruz que opera pelas circunstâncias, ou pela providência de Deus. É assim que o trabalho da cruz opera em nós. Então, não leia essa frase nos livros, são tantos os irmãos e irmãs que usam essa expressão, caminho da cruz, trabalho da cruz, graças ao Senhor por isso, né? Mas não mistifique isso. Não coloque ali num patamar que só alguns podem alcançá-lo. É tão prático. O trabalho da cruz em nós significa: Deus vai continuar usando a adaga afiada de 2 gumes, sua palavra, para penetrar os nossos corações e dividir, separar o terreno do celestial, o carnal do espiritual, alma de espírito, juntas e medulas, sondando mente e coração. Mas há um se antes do trabalho da cruz. Se alguém quer vir após mim, não é compulsório. Então, quando a palavra de Deus nos atinge, nós temos uma resposta a dar. Em última análise, a resposta é não, a resposta é sim para o Senhor. Nós podemos falar não para o Senhor. Senhor, não é o tempo. Senhor, eu espero que um dia o Senhor trate isso comigo. Tão comum essa linguagem entre nós muitas vezes, né? A palavra que ouviram não lhes aproveitou. Hebreus 4:2, porque não foi acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Então, o trabalho da cruz não é compulsório, nem a operação da palavra e nem a operação das circunstâncias. Todas as circunstâncias que o Senhor nos coloca são soberanamente ordenadas, e são ordenadas para nosso ensino, para que nós sejamos quebrados, para que a cruz encontre caminho em nós, e Ele usa todas essas coisas, desde a nossa relação pessoal com outros, vida conjugal, vida na família, vida entre os irmãos, vida no trabalho, e todos os nossos relacionamentos e circunstâncias, para que a cruz trabalhe em nossas vidas. E também não é compulsório. Se sofrimento fosse igual à cruz, então a equação seria fácil. Quanto mais sofre, mais quebrantado é. Mas nós sabemos que isso não é verdade. Há pessoas que quanto mais sofrem, piores se tornam, e não melhores. Mais amargas, mais confusas, mais deprimidas, mais atormentadas, né? Mais cheios de autojustificação, como Jó, autopiedade, autoglorificação, né? Porque sofrimento não é cruz. Cruz é resultado de sofrimento mais a palavra de Deus, como foi com Jó. Então, quando Jó pôde ouvir a palavra de Deus, e então ouvir a palavra de Deus em meio ao seu sofrimento, ele foi quebrantado. E ele pôde ver o Senhor face a face. Agora te vejo com meus próprios olhos, né? Então, sem trabalho da cruz, sem comunhão. Por isso, irmãos, nos preocupa tanto quando olhamos a igreja de modo geral, onde mal se fala ou nem se fala de pecado, muito menos de cruz, nem da cruz salvadora do nosso Senhor e muito menos do trabalho da cruz em nós. Porque afinal de contas, o Senhor nos redimiu, segundo a linguagem de muitos, para que nós tenhamos o máximo de felicidade e bem-aventurança nesta vida. Porque somos os filhos do Rei. Essa é a mensagem geral, né? Essa mensagem não é do Evangelho. Pedro termina sua epístola dizendo assim: esta é a genuína graça de Deus, nela estáis firmes. Sabe qual é a genuína graça de Deus? Depois de ter sofrido por um pouco, Ele vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Assim ele termina sua epístola. Então, sem cruz, sem comunhão. Comunhão será idealista. Aliás, nesse livro, já citei a frase de Dietrich para os irmãos. Há uma tradução em português também, queria recomendar para os irmãos. Editora Sinodal, Vida em Comunhão, é o título do livro. Vida em Comunhão, desse servo mártir durante a Segunda Guerra Mundial. E há um princípio que ele aborda aqui, que eu também gostaria de retomar com os irmãos, baseado no princípio de João 12. Vamos abrir esse texto. João 12, 24, nosso Senhor diz assim: se o grão de trigo caindo na terra
não morrer, fica ele só. Olha, na sequência desse versículo, vamos selecionar algumas palavras do próprio versículo. E foi exatamente o que o Senhor quis dizer. Se não morrer, fica ele só. Esse é o princípio espiritual. Irmãos, na nossa vida conjugal, se não morrer, fica só. Nunca conseguimos avançar na comunhão com o nosso cônjuge, se nós não morrermos. Para o que nós somos, nossas vontades, nossos jeitos e trejeitos, o eu quero, o eu não quero, eu gosto, o eu não gosto, se não morrer, fica só. É um princípio espiritual inviolável. Na vida da igreja, na vida da comunhão, se não morrer, fica só. Porque tantas vezes nós reclamamos da comunhão, como se os outros fossem responsáveis da nossa tragédia. É porque nós não morremos. E se não morrer, fica só. Porque a igreja não é entidade filantrópica. Nós não temos comunhão de interesses comuns. Nos reunimos para fazer isso ou para fazer aquilo. Nós temos comunhão de uma pessoa viva. E para essa comunhão, quem não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. E esse é mais um princípio extremamente importante na nossa comunhão. Como nós temos lidado com ele? O que significa cruz para nós? Nós temos recebido o trabalho da cruz pela palavra. A palavra de Deus tem rasgado nossas entranhas. Quando nós falamos sobre consagração, de novo, nós temos uma visão muito romântica, né? O Senhor nos comprou, Ele tem direito sobre nós e nós nos consagramos a Ele. Essa palavra soa muito romântica. Levítico 8, há um animal que foi especialmente selecionado e esse título foi adicionado a ele. Ele se chama o Carneiro da Consagração. Está em Levítico 8, 22 a 24. Quando o sacerdote foi ungido, Arão e os seus filhos, em Levítico 8, vários animais foram mortos. Um foi morto para o holocausto, o outro foi morto para a oferta pelo pecado, e esse foi morto para tipificar a consagração. Levítico 8, 22. Então ele chama o Carneiro da Consagração. Sabe o que acontecia com ele? Ele se chegava, era morto. Isso é consagração. A adaga passava no meio do animal, o couro era arrancado. O que você acha de consagração agora? As entranhas eram retiradas de dentro do animal, rim, fígado, intestino, e as entranhas eram lavadas com água. O que isso significa? A linguagem espiritual está lá em Efésios. Cristo amou a igreja, se entregou por ela para que a santificasse por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa. Esse é o resultado da consagração. Mas vamos ver o caminho da consagração. É esse. O caminho da consagração é a adaga realizar morte em nós. Não há maneira de conhecermos nada sobre a vontade de Deus se nossas vontades próprias não morrerem. Não há maneira de conhecermos o plano de Deus se nossos planos não morrerem. Então, consagração, em primeiro lugar, é morte para o que nós somos. E que morte necessária, irmãos, porque nós somos um ser horrível. Nós gravitamos em torno de nós mesmos, egocentrismo, essa coisa mórbida, horrível. Isso é o que somos por natureza. E Ele morreu por todos para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Mas como isso vai ser executado na prática, já que não é um fato instantâneo? Trabalho da cruz. A adaga será aplicada em nós. A palavra de Deus vem e nos confronta. Aqui, ali, na leitura da Bíblia, na leitura de um livro espiritual, na comunhão com os santos, no reunir da igreja. Graças ao Senhor, muitos meios da palavra nos encontrar. E ela sempre nos encontra. Mas quando ela nos encontra, o que nós fazemos? Podemos dizer sim a ela e podemos dizer não a ela. Resistimos à palavra do Senhor. Porque o trabalho da cruz não é compulsório, é voluntário, opcional. E mesma coisa as circunstâncias. Há um relato de uma frase de Watmani se referindo a Madame Guyon. E ele disse assim: todos nós cristãos precisamos aprender a nos ajoelhar e beijar a mão que trata conosco, como fazia a irmã Madame Guyon.
Em que sentido o Watchman aplicou essa frase? Madame Guyon era uma linda mulher francesa, nobre, rica e linda. Tudo que toda mulher naturalmente quer. Ela era os três ao mesmo tempo. Rica, nobre e linda. E o Senhor a encontrou nessa sua miséria, feiura e pobreza. E então ela orou ao Senhor: ó Senhor, despe-me das minhas vaidades. E o Senhor respondeu à sua oração. Despiu essa irmã de suas vaidades. E aqueles que conhecem a história de Madame Guyon sabem o quão profundamente ela conheceu o seu Senhor. Porque o Senhor usou as circunstâncias para trabalhar a vida daquela serva, a despindo de suas vaidades, inclusive coisas relacionadas ao seu próprio corpo, sua beleza, seu corpo físico. Queridos irmãos, sem cruz, sem comunhão. Comunhão será apenas um ideal para nós. Comunhão idealizada, não é comunhão real. Mais um item. Comunhão cristã só é possível sob a palavra. A palavra de Deus tem que ser o centro da nossa comunhão. Aqui queria citar alguns exemplos rápidos, também de passagem. Leia Números 9 e 10. Faça esse exercício. Você vai ver algo impressionante ali. O Senhor governava o seu povo, digamos, de duas maneiras correspondentes: a nuvem e as trombetas. Quando a nuvem se levantava, era hora de marchar. Quando a nuvem baixava, era hora de acampar. Eles não tinham liberdade de dizer: aqui não está muito bom, né? Vamos sair de Mara e vamos para Elim, né? Nada disso. Eles teriam que aguardar o mover diretivo e governante do Senhor. Números 9 e 10. Então a nuvem se levantava, eles desarmavam o acampamento. A nuvem baixava, armavam o acampamento. Mas não só isso. É muito claro que a nuvem tipifica o governo soberano de Deus. Ninguém fazia essa nuvem subir ou baixar que não o próprio Deus. É a Shekinah da presença de Deus, a nuvem, que se tornava à noite uma coluna de fogo, a mesma. Agora, dentro do arraial, na comunhão deles, havia duas trombetas. Eram as duas trombetas de prata. Qual era a finalidade desses trombeteiros? É uma lição que enuncia um princípio espiritual tão lindo, irmãos. Esses trombeteiros tinham que ficar de olho na nuvem. Eles não poderiam dizer assim: agora é hora da nossa comunhão, de nós caminharmos para cá ou para lá. Agora nós estamos precisando disso ou daquilo na nossa comunhão, né? Precisamos desse método aqui, daquela estratégia lá, dessa coisa nova aqui, ou seja lá o que for. Esses trombeteiros só tinham uma missão: conservar os seus olhos fixos na nuvem. Quando a nuvem subisse, eles iriam tocar a trombeta a rebate. Isso significa: é hora de desarmar os acampamentos. Duas trombetas de prata. O que isso significa? Será que há coerência interpretativa no Novo Testamento para isso? Será que há linguagem espiritual aí? Ou era algo que aconteceu só entre o povo de Israel? Números 9 e 10. Sim, há uma linguagem muito clara, interpretativa no Novo Testamento. Escute a linguagem. Atos 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Aí estão as duas trombetas de prata. Profetas e mestres. E então a nuvem: e disse o Espírito Santo: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho designado. Ou seja, para que a comunhão cristã seja conservada pura e saudável, nós precisamos manter a nossa comunhão sob a palavra e o governo de Deus. Então eles tocavam a trombeta de acordo com o movimento do governo soberano de Deus. Escute o que Paulo diz ainda em 1 Coríntios 14. Veja que verso interessante. Se a trombeta der som incerto, quem se preparará para a batalha? A maior responsabilidade, em particular dos chamados presbíteros, anciãos, os irmãos mais velhos numa assembleia, não é? Mas não apenas eles, podemos assim dizer, mas aqueles irmãos com experiência no Senhor numa assembleia, a maior responsabilidade deles é conhecer os movimentos atuais do Senhor para aquela assembleia.
Quando Paulo diz, Romanos 12,6, se profecia seja segundo a proporção da fé, o que isso significa? O que é profetizar? Profetizar é revelar a mente atual de Deus para esta hora, para esta assembleia. Então a profecia para Éfeso é uma, a profecia para Esmirna é outra, a profecia para Tiatira é outra, e etc. Porque a mente atual de Deus é revelada para cada assembleia na sua hora e na sua história. Agora a questão é, temos sido capazes de conhecer a mente de Deus na nossa comunhão? Temos sido capazes de nos arrepender daquilo que o Senhor tem nos chamado para arrepender? Sabe, irmãos, alguns de nós aqui têm muitos anos de vida em assembleias específicas, determinadas, como é o caso de muitos de nós. Quantas fases nós passamos, não é? Quantos movimentos gentis, fiéis e firmes, por outro lado, do nosso Senhor foram necessários para que nós aprendêssemos e continuamos crescendo nesse aprendizado, de ouvir essa voz. Qual é a demanda atual do Senhor? Como nós escolhemos aquilo que vai ser meditado, estudado, ministrado entre os irmãos? Como? Nós abrimos a Bíblia assim e falamos, Tiago, olha, Tiago tem 5 anos que a gente não estuda Tiago. Está na hora de estudarmos Tiago. Não é? É assim que nós fazemos? Cada um de nós, irmãos e irmãs mais velhos, em particular os irmãos, tem a responsabilidade de compreender a mente atual do Senhor para aquele grupo de comunhão, para aquela assembleia. Quais são, 2 coisas, as demandas do Senhor, o que Ele está requerendo para essa assembleia, para cada comunhão específica, e quais são as necessidades de arrependimento. 5 vezes para 7 igrejas, arrepende-te, arrepende-te e arrepende-te. Irmãos, essa será uma necessidade constante na nossa comunhão, até que o Senhor venha. Então, na nossa comunhão, nós carecemos de irmãos capazes de compreenderem a mente atual do Senhor. Isso não cai no nosso colo. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres e jejuando e servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo. O jejum, além do aspecto literal e físico dele, que obviamente está envolvido, não espiritualize o jejum, não. Mas o aspecto físico é secundário no jejum. Jejum, essencialmente falando, significa uma avidez por compreender a mente de Deus. E para fazer isso, então, se necessário, e o quanto for necessário, abstemo-nos de alimento que nos embatumam, que nos tiram condições físicas próprias de estarmos alertas, atentos, focados naquilo que temos necessidade absoluta de compreender. Então gastamos um tempo em jejum. Queremos compreender com clareza qual é a vontade do Senhor. Jejuando e servindo ao Senhor, disse o Espírito Santo. Sabe que nós temos uma pergunta aí? Será que se não houvesse ali profetas e mestres que jejuam e servem, o Espírito Santo falaria alguma coisa? Será que ele teria caminho? Será que eles compreenderiam a mente do Senhor? Que o Senhor nos ajude, irmãos, a não atribuirmos todas as coisas à soberania de Deus. Há muitos aspectos relacionados à responsabilidade do homem e que nós temos que responder diante dele. Então, mais uma necessidade na nossa comunhão. Como temos sido dirigidos na nossa comunhão? Prática, nossa comunhão nas assembleias. Temos entendido o caminho do Senhor, a hora do Senhor, a demanda do Senhor, as necessidades de arrependimento? Pelo que temos orado? Temos aprendido oração corporativa, ou nós reunimos para fazer muitas orações individuais juntos? Muito diferente, não é? Oração corporativa não são muitas orações individuais juntos. Então eu oro porque preciso daquilo, eu dou graça porque eu obtive aquilo, eu peço para o Senhor que faça aquilo, fecha a porta de cá, abra a porta de lá. Nossas orações parecem um caderno de ordenação, muitas vezes, não é? Enquanto oração corporativa não é uma reunião de indivíduos que oram as suas orações junto com os irmãos. Oração corporativa é compreendermos a mente de Deus para uma assembleia. Então nós orarmos aqueles encargos, como um bate-estacas, compreende? Você tem, por exemplo, 3 estacas. O Senhor deixou claro para uma assembleia local que aquela é a sua necessidade, aquela é a demanda atual do Senhor para aquela assembleia. O que aquela assembleia vai fazer na reunião de oração? Tomar aquelas estacas,
colocar o bate-estaca para funcionar, então vão orar corporativamente sobre um interesse, combatendo uma estaca, até que ela vá até o fim. Então, a partir dali, nós vamos para o outro encargo, a outra demanda do Senhor, coletiva, não individual, para a Assembleia. E vamos orar, orar, orar e orar. O Espírito que ora de fato estará orando através do corpo de Cristo, através dos irmãos e irmãs. Uma oração complementando outra oração e trazendo um encargo correlato naquela oração e etc, etc. A oração corporativa. Até que aquelas estacas sejam batidas até o fim. E então termina a reunião de oração. Ela não começa às 8 e termina às 9. Ela pode começar às 8, mas ela termina quando todas as estacas forem batidas. Essa é a oração corporativa. Como uma assembleia vai caminhar na comunhão sem isso? Impossível, irmãos. Nós ficaremos caminhando na inércia, o melhor que pudermos. Há grupos que se reúnem para estudo bíblico, não é uma boa coisa? É bom estudar a Bíblia? Mas será que esse é o chamado que nós recebemos da parte do Senhor? Para viver a chamada a vida da comunhão do corpo de Cristo. Muito bom o estudo bíblico, mas a igreja não é estudo bíblico. Não basta, em sentido nenhum. Nós nos reunimos para partir o pão, nós nos reunimos, como falamos, para compreender a mente do Senhor. Não necessariamente estudando a Bíblia nós a compreendemos. Nós podemos atuar na igreja como se fosse um seminário, né? Nosso interesse é estudar, é conhecer, estudar cada palavra, cada verbo, cada vírgula, cada termo, não é? Isso não é a comunhão da igreja. É muito importante o estudo bíblico, importantíssimo, fundamental. Mas precisamos conhecer a mente do Senhor para nós como assembleias do povo do Senhor. Isso só pode ser conhecido se nós somos aqueles que jejuam e oram, para que o Senhor tenha acesso aos nossos corações. Na sequência sobre isso, já estamos indo para a conclusão. Reuniões da igreja, aspecto importantíssimo da nossa comunhão. Me permitam, amados irmãos, falar um pouco sobre isso. Reuniões da igreja são importantes. Reuniões da igreja são até mesmo fundamentais. Reuniões da igreja são, mais do que isso então, indispensáveis. São. Por quê? Quando nós estudamos o que, particularmente os 5 livros de Moisés, chamam de a porta da tenda da congregação. Isso é um tema muito interessante, porque você vai ver que muitas coisas aconteceram, inclusive diretivas, quanto ao mover do povo de Deus, na chamada a porta da tenda da congregação. Era aquele lugar onde Moisés entrava e quando ele saía ele cobria o rosto, você se lembra? Era aquele centro diretivo. Bom, se olharmos para 1 Coríntios 14, a igreja reunida, 1 Coríntios 14, 23 a 25, olha o que nós vamos ler, escute com atenção. 1 Coríntios 14, 23 a 25. Se, pois, a igreja se reunir no mesmo lugar, reunir é o tema, não é a comunhão da igreja, é uma comunhão específica, reunião. Se a igreja, pois, se reunir no mesmo lugar, e passarem todos a falar em línguas, e entrar algum incrédulo ou indouto, não dirá que estáis loucos. Mas se todos profetizarem, então todos poderão aprender e serem consolados. Então ele vai continuar assim. E se entrar algum incrédulo ou indouto no meio de vós, ele será por todos convencido, por todos julgado, tornam-se-lhe manifestos os segredos do coração, e ele, prostrando-se com a face em terra, testemunhará que Deus está de fato no meio de vós. Queridos irmãos, não há como lermos um versículo desse sem colocarmos nossa boca no pó. As reuniões da igreja a que Paulo está se referindo são um contato direto com a presença viva do Deus vivo. Quando nós temos aquela consciência do que concerne a nós primeiro, que o sumo pastor tomou nas suas mãos a vara e o cajado, e ele está circulando no meio de nós.
E Ele está fazendo aquilo que só Ele pode fazer, falando ao nosso coração, nos convencendo, se é o caso, de extravio, de pecados, de resistências, de obstinação, derretendo o nosso coração com a sua palavra. Isaías 64, um capítulo tão especial, de 1 a 4, diz assim: ó, se fendesses os céus e descesses, se os montes tremessem na tua presença. Nessa mesma linha de raciocínio, Isaías vai, e no verso 4 ele fala assim: porque desde a antiguidade não se ouviu, e jamais se viu, um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Sabe por que nós nos reunimos, irmãos? Em primeiro lugar, sem dúvida, para o trabalho de Deus. Compreende? Para que Deus trabalhe no nosso meio. O pastor toma a vara, toma o cajado e circula no nosso meio. Por isso nós nos reunimos. Quando nós o estamos adorando, Ele está circulando no nosso meio. Quando nós estamos ouvindo a palavra, Ele está circulando no nosso meio. Quando está partindo o pão, Ele é aquele que canta louvores no meio da congregação. Presença viva de Deus. Irmãos, 5 minutos de uma presença viva e sensível de Deus em nosso meio. Eu não estou falando de coisas sentimentais, nem de emocionais. Estou falando de coisas espirituais. Um senso vivo que Deus está de fato no meio de nós, 5 minutos. Realiza mais da obra de Deus no seio da igreja do que 10 anos de estudo bíblico. Nós carecemos de oferecer espaço para que o Supremo Pastor ande no meio de nós. Paulo, em 2 Coríntios 6, sabe o que ele faz? Ele cita uma promessa de Levítico. Porque nós sabemos que Levítico as coisas eram literais. Lá estava o tabernáculo, lá estava a nuvem, lá estava todo o sacerdote vestido, todas as coisas tangíveis, não é? Paulo toma aquela promessa de lá e aplica para a nova aliança. 2 Coríntios 6. E diz assim: eu habitarei e andarei entre eles. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Amados irmãos, não podemos nos contentar com menos nas reuniões da igreja. Ficaremos aquém daquilo para que o Senhor nos chamou. Mais um cuidado aqui. E muito cuidado. Comunhão virtual. O que o Senhor realiza num local físico de comunhão da igreja entre os santos, Ele é incapaz de realizar por qualquer tipo de comunhão virtual. A presença e o falar de Deus numa comunhão em um lugar específico não pode ser reproduzida por meios virtuais. Então há uma necessidade imperativa de nós sermos aqueles que não desprezam o reunir do povo de Deus. A medida do que o Senhor tem para dar na reunião da igreja, Ele não o dá, de novo, de modo virtual. Ele só o dá na reunião da igreja. Então que o Senhor também nos ajude a recuperar isso. Sabe por quê? Muitos grupos cristãos transmitem reuniões por internet. E sabe o que os irmãos fazem? Fico em casa, confortável, tomo meu banho, ponho meu pijama, estico no sofá e vou assistir a reunião da igreja. Como ele assiste um filme. Né? Então, amados irmãos, que o Senhor nos guarde dessas coisas. Porque não há comunhão virtual. Só há comunhão real e espiritual. Quando o Senhor pode passear no nosso meio. Então há necessidade de uma oração nos nossos corações. E a oração é ao Supremo Pastor, quando nós nos reunimos. É dizer a Ele, bispo e pastor das nossas almas, na linguagem de Pedro. Na linguagem do autor de Hebreus, o grande pastor das ovelhas. Toma nas tuas mãos a vara e o cajado e realiza a tua obra no meio de nós. Usa a tua palavra, penetra os nossos corações. Faz o teu trabalho porque ele é só teu. Há uma necessidade que nós nos disponhamos assim para o Senhor. Então, queridos irmãos, concluindo, abra por favor o Salmo 29. Estamos falando sobre comunhão debaixo da palavra do Senhor. Mesmo que objetivamente nos ajude o Senhor, queria extrair algumas lições aqui desse salmo, da questão da comunhão sob a palavra do Senhor. Aqui nesse salmo, o termo enfático é a voz do Senhor.
Nós sabemos algumas coisas sobre esse salmo. Por exemplo, esse salmo definitivamente é anterior ao reinado de Davi. Esse não é o salmo do rei Davi. Esse é um salmo do pastor Davi. Compreende? Aquele que ainda estava lá junto com as ovelhas de Jetro. Então, baseado nessa experiência, ele escreve esse salmo. Então ele diz assim: tributai ao Senhor, filhos de Deus, tributai ao Senhor glória e força, tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. E agora começa a ênfase na palavra do Senhor, ou na voz do Senhor. Então vamos ver o que ela realiza, e vamos ver então o que significa essa comunhão sob a palavra do Senhor. O centro da nossa comunhão é a palavra, a nossa conversação é a palavra. Malaquias 3, se não me engano é versos 16 e 17. Há uma referência tão linda a isso. Aqueles que temiam o Senhor e falavam do seu nome. Eles serão para mim um particular tesouro. Temiam o Senhor e se lembravam do seu nome, não é? E esses que temiam o Senhor e se lembravam do seu nome, faziam o quê? Falavam uns aos outros. E o Senhor atentava e ouvia. O termo lá significa debruçava para ouvir. Algo muito interessante. Como um pai faz com um filho que está fazendo uma atividade muito interessante. O pai para o que está fazendo, se debruça para ver o seu filho. O Senhor atentava e ouvia. Aqueles que temiam o Senhor se lembravam do seu nome e falavam uns aos outros. Não há comunhão cristã genuína se não é uma comunhão centrada na palavra de Deus. Então, vamos lá, verso 3. Ouve-se a voz do Senhor sobre as águas. Troveja o Deus da glória. O Senhor está sobre as muitas águas. Parece que não há como lermos esse versículo sem nos lembrar de Gênesis 1, 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. E verso 2: a terra, porém, era ou tornou-se vazia e sem forma. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Versículo 2: caos. Caos. Versículo 3 de Gênesis 1, 3: e disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, amados irmãos, por que a comunhão cristã genuína se baseia sob a palavra? Porque é a palavra do Senhor que trabalha sobre o nosso caos, sobre nossas trevas, sobre muitas águas. A palavra do Senhor ordena sobre o caos. Sem ela, para onde iríamos como comunhão cristã? Para lugar nenhum. A palavra de Deus não é motivo de entretenimento. A palavra de Deus não é livro de estudo para satisfazer curiosidades. A palavra de Deus ordena caos nas nossas vidas. Louvado seja o Senhor. Então a voz do Senhor está sobre muitas águas. Todas as vezes que você lê a expressão voz do Senhor, é claro, a palavra do Senhor, né? Muito óbvio. Verso 4: a voz do Senhor é poderosa, a voz do Senhor é cheia de majestade. Ah, irmãos, outra pergunta para nós: será que nós estamos perdendo o senso da majestade de Deus na sua palavra? O irmão Sparks, um servo do Senhor do século passado, disse assim: um dos maiores perigos na vida cristã se dá quando a palavra de Deus se torna familiar e conhecida. A palavra de Deus familiar e conhecida. Perdemos o senso de assombro, o senso de majestade. Então a voz do Senhor é cheia de majestade. Versículo 4, 5. Olha esse verso. A voz do Senhor quebra os cedros. Por natureza, irmãos, quanto a nós somos esses cedros do Líbano. E a voz do Senhor quebra, e no final do verso, despedaça os cedros do Líbano. Isso significa que a palavra viva do Senhor é quebrantadora. Versículo 6. Ele os faz saltar como um bezerro. Olha esse verso lindo. O Líbano e o Sirion como bois selvagens.
Sabe qual verso nos lembramos aqui? Malaquias 4:2. Quando fala da promessa da vinda do Senhor, é dito assim, vinda física do Senhor. Vós saireis e saltareis, como bezerros soltos da estrebaria. Que lindo! Imagina no dia do Senhor, aquele que viveu a vida inteira com a perna torta, dependendo de muleta, saltando como um bezerro solto da estrebaria. Não é? Agora, irmãos, Malaquias 4 se aplica à vinda do Senhor. Agora nós estamos aplicando a vinda do Senhor na nossa comunhão. A vinda do Senhor pela voz do Senhor. A vinda do Senhor pela palavra do Senhor. Por Ele se fazer presente no meio do seu povo. Por um lado, Ele quebra tudo que é altivo em nós e entre nós. Quebra e despedaça os cedros do Líbano. Mas por outro lado, saltareis como boi selvagem. Isso significa, nada pode nos encher de um gozo tão grande como a voz do Senhor. Nada. Então, Ele os faz saltar como um bezerro, o Líbano e o Sirion, como bois selvagens. Verso 7. A voz do Senhor despede chamas de fogo. Aqui também, lindo versículo. Por quê? Há duas coisas ligadas ao fogo: luz e calor. E são inseparáveis. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor, é uma condição normal dos nossos corações. Se a presença do Senhor está entre nós, então o fogo está entre nós. O que vai acontecer? Por um lado, luz. Nós seremos iluminados, nós seremos expostos. Na tua luz nós vemos a luz. E essa luz do Senhor, sem dúvida, é terrível. Porque Ele é santo, santo e santo. Mas por outro lado, o fogo também emite calor. Esse é o paradoxo maravilhoso que há em Deus. Esse Deus que é luz, também é calor. Essa luz não nos extermina, essa luz não nos afasta, essa luz emite calor. Nós somos acolhidos pela sua presença. Então, a voz do Senhor despede chamas de fogo. Sabe, irmãos, precisamos mais dessas chamas de fogo entre nós. Essa voz do Senhor. Abra, por favor, deixa aí esse salmo marcado. Abra o livro de Isaías, que nós começamos a citar aqui. Gostaria que os irmãos lessem esse versículo, por favor. Isaías 64. Veja se essa não deve ser a nossa oração quando reunidos como povo do Senhor. Mais que uma oração, um gemido, um clamor. Olha qual é a primeira palavra de Isaías 64. Qual é? É dito na história da igreja que havia um advogado incrédulo que todas as vezes em que Spurgeon estava pregando, ele ia ouvi-lo. E ele estava interessado na oratória de Spurgeon. Até onde consta, ele nunca se converteu. E um dia perguntaram para ele: mas você vem aqui tantas vezes ouvir Spurgeon, e por que você não rende sua vida ao Senhor? Por que você vem aqui ouvi-lo? E esse advogado deu uma resposta muito interessante. Ele respondeu assim: eu venho aqui ouvi-lo porque ninguém diz ó como ele. Por que Spurgeon dizia ó de uma maneira que ninguém conseguia dizer? Porque ele era deslumbrado pela majestade do Senhor. Então esse capítulo inicia assim: ó, se fendesses os céus e descesses. Ó, irmãos, essa é uma oração pela nossa comunhão, pela vida das assembleias do Senhor. Se os montes tremessem na tua presença. Quanto nós carecemos disso, irmãos? Há tantas coisas estabelecidas em nós como montes, não é? Que não abrimos mão, não é? Meus conceitos, minhas ideias, minhas coisas. Ah, se fendesses os céus e descesses, e os montes tremessem na tua presença. Como, veja, o fogo, aí está. A voz do Senhor despede chamas de fogo, como fogo que inflama gravetos, como quando faz ferver as águas, para fazeres notório o teu nome. Não é lindo, irmãos? E
o teu nome aos teus adversários, de sorte que as nações, olha o aspecto do testemunho aí, as nações tremessem na tua presença. Quando fizeste coisas terríveis que não esperávamos, esse Deus que nos surpreende, esse Deus que nos interrompe, esse Deus diz, você já falou demais, dá um tempo para eu fazer agora o meu trabalho aqui, como ele falou com Pedro, quando estava pregando na casa de Cornélio. Pedro, você está tão hesitante para falar que o meu evangelho é para os gentios, que olha, fica quieto e eu vou fazer meu trabalho. E o Espírito Santo desceu e batizou a casa de Cornélio, interrompendo a pregação de Pedro. Não esperávamos, desceste, e os montes tremeram na tua presença. E olha esse verso 4. Olha que alento para a nossa comunhão. Porque, irmãos, quem somos nós? Professores de Bíblia? Eruditos cristãos? Quem somos nós? O que podemos fazer nós? Olha o verso 4. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Que maravilhoso alento para a nossa comunhão. O que nós esperamos nas reuniões da igreja? Que Deus trabalhe para aqueles que neles esperam. Porque se Ele não trabalhar, ninguém pode trabalhar. Palavras vãs, estudos bíblicos, ideias, conceitos, filosofia, história, e nada da obra de Deus em nossos corações. Que o Senhor nos ajude, amados irmãos. Estamos concluindo. Verso 8, voltando ao Salmo 28, 8. A voz do Senhor faz tremer o deserto. Sim, o Senhor faz tremer o deserto de Cádiz. O homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra. Verso 9. A voz do Senhor, olha esse verso, faz dar cria às corças. Que maravilhoso, irmãos. Essa é uma das perguntas do questionário irrespondível que Deus fez para Jó. Ele perguntou para Jó se Jó sabia sobre as corças e como que elas davam crias. Você está lá, Jó, você cuida delas, você sabe como é que acontece? E Jó teve que emudecer diante de Deus, não é? E aqui nós vemos, a voz do Senhor faz dar cria às corças. Ou seja, a palavra do Senhor é frutífera. Só a palavra do Senhor, genuína, pura, verdadeira entre nós, fruto da sua presença entre nós, pode fazer que nós frutifiquemos. Irmãos, em quantos contextos há tanto trabalho com a Bíblia, mas tão pouco fruto? Porque trabalho com a Bíblia não significa necessariamente a voz do Senhor. Mas a voz do Senhor faz dar cria às corças. Bendito seja o seu nome. Não é maravilhoso? Você pensar que aquela corça está lá sozinha, lá nos montes escabrosos. E é a voz do Senhor que faz dar cria às corças. Porque sua palavra é frutífera. No livro de Jó, no final dos discursos do Senhor, no final do discurso de Jó com seus companheiros, então finalmente o falar do Senhor, falar de Eliú especificamente. Ele, nos seus discursos, no capítulo 37 do livro de Jó, Jó 37, um discurso de Eliú. Ele fala sobre uma tempestade se aproximando. E ele descreve nitidamente essa tempestade, no capítulo 37 do livro de Jó. E quando ele conclui essa descrição dessa tempestade, muito provavelmente literal, que Eliú via essa tempestade se aproximando, e ele comparou a tempestade à voz do Senhor e ao falar do Senhor. Que capítulo aquele! E quando ele termina a descrição, ele vai falar sobre o arco-íris. Muito interessante. Parece que veio aquela tempestade de verão, tão comum ali, então, finalmente, o arco-íris após a tempestade. Então ele vai falar sobre esse arco-íris e vai dizer, o Senhor é cheio de majestade. E o que Eliú descreve ali é a voz do Senhor em meio à tempestade. Então ele vai dizer que a voz do Senhor comanda o vento, a tempestade, o boi selvagem, o asno, a cabra montês e etc. A voz do Senhor.
Comunhão cristã é comunhão debaixo da voz do Senhor. Se nós não ouvirmos a voz do Senhor, perdemos a capacidade de ouvir a voz do Senhor, acabou-se a nossa comunhão. Nós estamos degenerados na nossa comunhão. Agora, amados irmãos, ouvir a voz do Senhor é algo muito especial. A nossa capacidade de ouvir a voz do Senhor é aumentada ou diminuída, dependendo da nossa resposta. Quanto mais a voz do Senhor deixa de ser ouvida, mais nós nos endurecemos com respeito a ouvir a voz do Senhor. Ouvir a voz do Senhor aumenta a nossa capacidade de ouvir essa mesma voz. Compreendeu? Assim, algumas visitações do Senhor com a sua presença. 11 visitas ele fez a Abraão. Cada visitação do Senhor tinha um propósito: abrir caminho para a próxima visitação. Por que o Senhor visita uma assembleia? Para abrir caminho para a próxima visitação. Porque seu desejo é nos visitar, 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 visitar. Para que nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. A visitação do Senhor não cumpre um propósito específico naquele evento. Ele nos visita para deixar o compromisso marcado para a próxima visitação. Levando Abraão de Ur, primeira visitação, a Moriá, a última visitação. Visita após visita. Betânia são 7 visitas, levando Betânia de uma condição de ansiedade para Betânia que viu a ascensão do nosso Senhor Jesus. Bendito seja o seu nome. Então, a voz do Senhor faz dar cria as corças e desnuda os bosques. Que linda figura! Sem dúvida, cada elemento desse Davi viu. Parece que certamente Davi viu relâmpagos que quebravam cedros. Então ele diz: a voz do Senhor quebra cedros, vendavais, tempestades, o homem do campo, o pastor das ovelhas. Então ele compara tudo isso que ele conhecia, a tremenda e majestosa voz do Senhor na sua palavra, né? Concluindo, e que conclusão, olha esse verso 9, última frase: no seu templo tudo diz glória. Não é lindo, irmãos? Quando o Senhor realmente manifesta a sua presença e seu falar entre nós, qual é a nossa atitude? Glória, não há outra atitude, não é? Nós glorificamos aquele que, por graça e fidelidade ao seu próprio nome, se faz presente entre nós e fala conosco. No seu templo, tudo diz glória. O Senhor preside aos dilúvios, como rei presidirá para sempre. O Senhor dá força ao seu povo. Que salmo maravilhoso. Última vez que eu ouvi alguém compartilhando sobre esse salmo foi nosso amado, querido, saudoso irmão Christian Sei, quando falou um pouco sobre esse salmo num dos encontros que tivemos juntos. A voz do Senhor preside os dilúvios. O Senhor dá força ao seu povo. O Senhor abençoa com paz ao seu povo. Agora, irmãos, me permito encerrar com 2 citações. Já estamos mesmo concluindo. Então, por favor, ouça com atenção. Sobre nossa comunhão cristã e o governo dessa comunhão, né, pelo Senhor e o significado dela. Então escute. Se não agradecemos todos os dias pela comunhão cristã em que estamos colocados, ali mesmo, onde não há grandes experiências, nenhuma riqueza palpável, mas muita fraqueza, pequenez de fé e dificuldades. Se outra coisa não fazemos, senão nos lamentar perante Deus, por tudo ser ainda tão miserável e pobre, tão longe do que havíamos esperado, então impedimos a Deus de fazer crescer a nossa comunhão, segundo a medida e riqueza à disposição de todos nós em Jesus Cristo. Importante frase, texto desse irmão do passado.
Que o Senhor nos ajude a não lamentarmos diante dele pelo estado atual de nossa comunhão, mas sim nos arrependermos diante dele naquilo que ele tem demandado dos nossos corações. Porque esse lamento, esse queixume, essa murmuração, porque não temos grandes experiências, mas sim muita fraqueza, pequenez de fé e dificuldades, como foi dito aqui, a nada nos levará diante do Senhor. Ah, se eu mudasse para aquela cidade, os irmãos lá parecem tão mais vigorosos, né? Compreende, irmãos? Todos nós buscamos paraísos perdidos. Faz parte do pecado em nós, né? Mas que o Senhor nos ajude a sermos sérios e compromissados na nossa comunhão uns com os outros. Veja a outra frase, o outro pequeno texto, que precioso. Somente Deus sabe em que pé está a nossa comunhão. Pode ser grande para Deus o que para nós parece fraco e insignificante. E que seja assim, irmãos. Que para nós a nossa comunhão sempre pareça fraca e insignificante. Para que nós nos mantenhamos no nosso lugar, no nosso bater, pedir e buscar diante do Senhor. Somente Deus sabe em que pé está a nossa comunhão. Pode ser grande para Deus o que para nós parece fraco e insignificante. Agora ouça. Assim como um cristão não deve constantemente tomar o pulso da sua vida espiritual, né? Isso vai lançá-lo na introspecção, o tempo todo medindo a sua temperatura espiritual, né? Introspectivo. Assim como o cristão não deve fazer isso, também a comunhão cristã não nos foi presenteada por Deus para que lhe tomemos a temperatura a todo instante. Quanto maior a gratidão com que recebemos todos os dias aquilo que nos é dado na comunhão, tanto maior a certeza e regularidade com que crescerá dia a dia esta comunhão segundo a benevolência de Deus. Graças ao Senhor por sua fidelidade. Então, irmãos, Senhor nos dê corações adequados, seja na avaliação da nossa comunhão, no que diz respeito ao compromisso da nossa comunhão, no que diz respeito à oração conjunta, à gratidão daquilo que o Senhor nos tem confiado, por outro lado, nunca deixando de suplicar ao Senhor que essa poderosa voz do Senhor seja sempre o centro da nossa comunhão e determine todas as outras coisas. Então, que o Senhor continue por sua graça encorajando nossas vidas e nossa comunhão. Vamos orar. Querido Pai, somos sim muito agradecidos porque Tu nos introduziste na Tua koinonia. Senhor, quanto privilégio nós temos. Te suplicamos que o Senhor nos ajude a ver como o Senhor vê a comunhão, vermos nossos irmãos como o Senhor os vê. Ajuda-nos também, Senhor, a termos um espírito de súplicas diante de Ti, para que nunca nos acomodemos àquilo que até aqui o Senhor nos tem dado. Mantém em nós um senso de insignificância e de pobreza, para que realmente possamos avançar. Senhor, nós amamos, prezamos a Tua preciosa palavra, Tua voz. Por isso te pedimos que o Senhor continue executando nas nossas vidas o Teu precioso trabalho de amor. Deus que trabalha para aqueles que nele esperam. Bendito seja Teu nome. Senhor, guarda tudo que for Teu e que foi falado ao nosso coração. Não permita que caia por terra. Mantém vivas Tuas palavras em nós, para que frutifiquem para Ti mesmo. Corrige-nos, exorta-nos, alenta-nos, nós te pedimos, no precioso nome do Senhor Jesus.